Hoje, mais um Sweet Talk com a minha amiga Brisa Gonzaga, que é psicoterapeuta. Aqui a gente faz um ambiente seguro para falar sobre compulsão alimentar e comportamento. Hoje o nosso assunto é Mindful Eating. Você sabe, Brisa, que o Mindful Eating significa comer com atenção plena. E eu gosto muito de associar um encontro com uma amiga que você não vê há muito tempo. Então você faz aquela ocasião uma ocasião especial, né? Então você presta atenção na sua amiga, presta atenção na conversa, tá ali de verdade, ouve com curiosidade, sem julgamento. E com a comida é mais ou menos assim, né? Então a gente senta, repara o que tem no prato, vê as cores, sente os sabores, o cheiro, a textura e come devagar. Talvez o ponto mais importante do Mindful Eating seja comer devagar. Ele tem 7 pontos importantes, mas eu uso 2. O primeiro é exatamente esse, comer devagar. E como fazer isso? Descansar os talheres sobre o prato. Fazer isso 3, 4, 5 vezes enquanto você está fazendo a refeição. Por que é tão importante isso? Porque muitas vezes o seu estômago está cheio, mas o seu cérebro ainda não sentiu o sinal de saciedade. Porque entre o estômago e o cérebro existe um delay de 20 minutos. Então é mais ou menos esse tempo que você tem que dar para o seu estômago falar: ei, tô satisfeito aqui, né? Então eu acho que isso é muito importante. O segundo ponto que eu uso muito é conseguir distinguir a fome física da fome emocional. Talvez esse seja o mais delicado, né, Brisa? Porque assim, você tem que parar e perceber, de novo, colocar atenção plena nesse sentimento. Será que eu tô com fome física? E se eu tiver, eu comeria um ovo, um bife, um atum, uma salada. Se não for isso, se eu tiver com vontade de comer um doce gorduroso, bastante açúcar, talvez não seja a fome física, talvez seja a fome emocional. Então é muito delicado e a gente precisa nesse momento se fazer perguntas importantes. Eu preciso mesmo comer? Ou talvez ligar para uma amiga querida e falar, ouvir a voz dela, falar um pouco no telefone, sair para caminhar, tomar um banho quentinho. É nessa hora que a gente precisa entender que a comida ela não vai preencher um vazio, né? Então a comida ela só vai ser a solução quando ela for o problema, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade e é uma coisa que a gente precisa praticar também. Sim. Não é do dia para a noite que você vai conseguir entender todos esses sinais do seu corpo. Me conta um pouquinho o que você acha sobre esse assunto. Muito legal que você está conseguindo praticar o mindfulness, porque a ciência está aí, né, reforçando cada vez mais a eficácia do mindfulness, inclusive no tratamento do trauma. Uma das grandes questões do trauma é a desconexão com o corpo, tanto que é muito raro você ver uma pessoa que passou por um trauma que não tem uma questão com as necessidades básicas, como comer, dormir, ir ao banheiro, porque a gente desconecta. E o mindfulness, ele ajuda exatamente nesse momento, ele te ajuda a reconectar de uma forma segura, a sentir os seus processos internos, seus estados internos, as suas emoções. Então, ele é uma ferramenta poderosa nesse processo, porque ele não ajuda somente a acalmar o sistema nervoso, mas ele vai te ajudar também, por exemplo, numa situação de gatilho, né? Que é muitas vezes o que desenrola num episódio de compulsão, né? Sim. Porque o gatilho ele te leva para um lugar no passado onde o trauma aconteceu. Com o mindfulness, você consegue ficar no momento presente. Você consegue se conectar com o seu corpo e estar naquele momento. Bessel van der Kolk, né, o pai do trauma, ele sempre fala, o trauma ele não é só cognitivo, ele é também fisiológico. Olha só que interessante. Então, por isso que exercícios como mindfulness, yoga, exercícios de respiração, são ferramentas muito importantes no tratamento e até na possível cura do trauma. Que interessante, né? Sim. E eu acho que o Mindful Eating vem aí só para dizer pra gente que a gente precisa voltar pro básico, né? Prestar atenção na comida sem distração, sentar ali com o telefone, olhar, olha que bonito, tem aqui um moranguinho vermelho, um limão amarelo, que interessante. Eu acho que falta isso, é voltar pro básico. E o ganho, né? Os ganhos que a gente tem na nossa qualidade de vida quando a gente consegue
consegue se conectar com a gente mesmo. Saber quem a gente é, o que a gente sente, se conectar com o corpo. Isso leva a gente a lugares que nenhum outro processo consegue levar. Exatamente, é uma questão de treino também, né? Então hoje eu fiz um brownie de chocolate branco com morango e limão. Vários sabores, várias cores, vários amores. Tchim, tchim. Espero que você goste.